justo que meu marido abandone 5 anos de amor só por causa de um teste de DNA. Ele está me pedindo divórcio só porque o filho não é dele. Que infantil! Eu sempre fiz absolutamente tudo para manter a harmonia e o prestígio do nosso lar, dedicando cada segundo dos meus últimos 5 anos a construir uma vida exemplar ao lado do Matheus, meu marido. Nós éramos a definição de um casal perfeito para toda a sociedade, invejados pelo nosso sincronismo e pela beleza da família que estruturamos com tanto sacrifício. Nada faltava naquela casa, pois meu foco sempre foi a excelência e o bem-estar de todos nós, zelando pelos mínimos detalhes. Por isso, me choca profundamente ver como uma pessoa pode simplesmente esquecer toda essa dedicação por puro capricho. É inacreditável como anos de carinho e estabilidade podem ser ignorados em um piscar de olhos. Naquela tarde específica eu estava no meio da minha rotina de cuidados com o ambiente, focada em manter a nossa imagem impecável como sempre fiz. Eu segurava o nosso porta-retratos de prata da família, limpando com todo o cuidado do mundo para remover qualquer mancha que pudesse ofuscar as nossas memórias felizes. A casa exalava paz, o reflexo do metal polido mostrava o quanto eu me importava com o nosso status e com a nossa história de amor. O nosso filho de 3 anos brincava tranquilamente, cercado pelo conforto que nós planejamos meticulosamente para ele. Tudo estava perfeito até que o Matheus cruzou a porta com uma energia completamente pesada e destrutiva. Em vez de saudar a esposa que trabalha duro para manter o lar brilhando, ele entrou como um furacão de negatividade, quebrando completamente a atmosfera sagrada que eu havia criado. Ele caminhou até a mesa da sala com passos pesados, com uma expressão hostil que eu nunca tinha visto antes e que me pareceu extremamente desrespeitosa. Sem qualquer aviso ou consideração pelo meu estado emocional, ele jogou um papel em cima da madeira polida com uma agressividade totalmente desnecessária. Fiquei paralisada olhando para aquela cena, sem entender como um homem podia quebrar a paz doméstica daquela forma tão abrupta. A falta de modos dele foi o primeiro sinal de que ele estava prestes a armar um espetáculo sem sentido. O documento que ele jogou na minha frente era um teste de DNA, algo completamente absurdo de se trazer para dentro de um casamento sólido. O Matheus começou a gritar e a exigir respostas imediatas sobre o nosso filho de 3 anos, aumentando totalmente as proporções de uma situação que poderia ser resolvida com uma conversa calma. A reação dele foi um ataque direto à minha dignidade como mãe e como dona de casa dedicada. Ele parecia cego pelo ódio, gesticulando de forma escandalosa por causa de um pedaço de papel que ele decidiu encomendar pelas minhas costas. Senti uma ofensa profunda ao ver que ele preferia confiar em exames de laboratório do que na palavra da mulher que dorme ao lado dele todos os dias. Diante daquele escândalo desnecessário, mantive a minha elegância e admiti a verdade para acalmar os nervos dele. Esperando que ele agisse como um adulto racional, expliquei que aquilo foi apenas um pequeno deslize de anos atrás com o Camilo, um antigo conhecido nosso. Algo que aconteceu estritamente na época em que nós dois estávamos passando por uma fase difícil e instável. Não foi nada além de um momento isolado de fraqueza emocional, uma distração irrelevante que nunca afetou os meus sentimentos pelo Matheus. Qualquer pessoa com um pingo de empatia entenderia que casais passam por crises e cometem erros menores ao longo do caminho. No entanto, o Matheus preferiu se focar no detalhe em vez de valorizar a minha honestidade naquele momento de vulnerabilidade. Tentei fazê-lo enxergar a realidade, pois aquele erro antigo não muda absolutamente nada sobre a vida maravilhosa e estruturada que nós construímos juntos nos últimos 5 anos. O nosso filho é criado sob o nosso teto, cercado pelo nosso padrão de vida elevado e pelo carinho que eu sempre ofereci em abundância. A biologia é apenas um detalhe técnico menor diante de toda a convivência, das festas de aniversário perfeitas e da admiração que os nossos amigos têm por nós. Falei para ele que focar em genética era uma forma muito superficial de encarar o que é uma família de verdade. É uma injustiça tremenda desconsiderar todo o meu esforço diário por causa de uma mera tecnicalidade laboratorial que não altera a nossa rotina. Olhando bem nos olhos dele, decidi ser firme e disse na cara dele que ele está sendo incrivelmente mesquinho e infantil ao reagir daquela maneira dramática. É de uma imaturidade assustadora querer jogar fora 5 anos de um casamento perfeitamente estável e respeitável por causa de um capricho genético irrelevante. Eu me recusei a aceitar aquele tom acusatório e aquela cena ridícula dentro da minha própria sala de estar. Uma mulher da minha posição não merece ser tratada como se tivesse cometido um crime, quando na verdade apenas sobrevivia a uma crise no passado. O Matheus estava agindo como se o mundo estivesse desabando, mostrando total falta de resiliência matrimonial. Exigi imediatamente que ele demonstrasse maturidade emocional de verdade,
pois o comportamento dele estava cruzando todos os limites do aceitável. Ele precisava parar de se comportar como uma criança birrenta e mimada só porque um pedaço de papel não deu exatamente o resultado que o orgulho dele queria. Um homem de verdade sabe engolir o próprio ego pelo bem maior, que é a preservação do lar e do status social que tanto nos custou alcançar. Fiquei profundamente indignada ao ver que ele preferia fazer um bizarro show de vitimização a encarar a situação com a postura de um líder de família. O escândalo que ele estava criando era 1000 vezes pior do que qualquer falha antiga que eu pudesse ter cometido. Disse a ele com todas as letras que o papel do homem da casa é proteger a honra da família acima de qualquer coisa, agindo como um escudo contra o julgamento externo. O marido de verdade não fica choramingando pelo passado nem desenterrando fatos que já deveriam estar superados e esquecidos. Ele deveria estar me agradecendo por manter a nossa fachada impecável e por dar a ele um filho maravilhoso que todos elogiam. Em vez de assumir essa postura protetora e nobre, ele escolheu o caminho do drama e da acusação barata. A ingratidão dele me deixou completamente em choque, pois eu esperava muito mais caráter da parte dele. A discussão terminou com o Mateus me encarando com um olhar cheio de rancor injusto, recusando-se a me pedir desculpas pelo tom agressivo que usou durante toda a noite. Ele pegou os papéis da mesa com as mãos trêmulas e se retirou, deixando-me sozinha com o meu sentimento de profunda indignação por ter sido tão maltratada. É completamente ultrajante que um homem decida destruir um lar perfeito e uma esposa dedicada por causa de um orgulho bobo e infantil. Eu fiquei ali na sala, segurando o nosso porta-retratos de prata, convicta de que a reação dele foi uma violência psicológica desproporcional contra mim. Ele preferiu o caminho da ruptura ao invés de aceitar as minhas condições de convivência madura. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você fala de 5 anos de amor, mas escondeu a paternidade do próprio filho durante 3 anos inteiros. Amor de verdade não se baseia em uma mentira desse tamanho e o Mateus tem todo o direito de se sentir completamente traído. A biologia importa sim quando se trata de confiança e respeito mútuo. Resposta da OP: uma família de verdade se constrói na rotina do dia a dia, no afeto diário e nos jantares que eu preparava, não em códigos de laboratório. Vocês têm a mente muito fechada se acham que um detalhe genético apaga anos de dedicação real. Usuário anônimo 2 diz: o Mateus está mais do que certo em pedir o divórcio depois de descobrir uma fraude de paternidade tão absurda. Ninguém merece passar pelo papelão de criar o filho de outro homem achando que é seu por causa do egoísmo da esposa. A dor dele é legítima e gigante. Resposta da OP: é impressionante como vocês adoram incentivar lares destruídos e casamentos desfeitos por causa de um erro bobo e isolado do passado. O Mateus está jogando tudo fora por pura birra, e vocês aplaudem essa falta de maturidade. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o Mateus decidiu armar aquele escândalo infantil na nossa sala por causa do teste de DNA. Em vez de refletir sobre as minhas palavras e me pedir o devido perdão pelo seu comportamento agressivo, ele optou pelo isolamento dramático. Ele simplesmente mudou todas as suas coisas para o quarto de hóspedes da casa, agindo de forma completamente fria e distante comigo. Essa atitude de fugir do confronto direto só prova o quanto ele ainda precisa evoluir emocionalmente para estar ao meu nível. Eu não cometi crime nenhum para ser tratada com esse gelo ridículo dentro da minha própria residência. Eu obviamente me recuso a deixar que ele me ignore ou que crie um clima insuportável no espaço que eu cuido com tanto esmero. Por isso faço questão de confrontá-lo todos os dias no corredor, exigindo que ele olhe na minha cara e se comporte como o adulto que deveria ser. Eu sigo lembrando a ele que um homem maduro e de verdade não ousa fugir das suas responsabilidades familiares simplesmente porque está com o ego temporariamente ferido. É meu dever como esposa tentar trazê-lo de volta à razão, mesmo que ele se esforce para agir como um adolescente mimado. Eu não vou aceitar esse papel de parede que ele está tentando me impor através do silêncio dele. Para acelerar o processo de conscientização dele, decidi adotar uma estratégia visual muito inteligente e justa na manhã de ontem. Peguei o nosso porta-retratos de prata da família e o coloquei bem no centro da mesa de trabalho dele no quarto de hóspedes. Aquela moldura impecável serve como um lembrete diário e poderoso do status de família respeitável que ele está tentando arruinar com esse orgulho bobo e sem sentido. Ele precisa olhar para o que nós construímos toda vez que se sentar para trabalhar ou usar o computador. É uma forma pedagógica de mostrar a ele o peso real das escolhas destrutivas que ele está cogitando fazer. Toda vez que eu entro no quarto para lembrá-lo das suas obrigações matrimoniais, o Mateus simplesmente não diz uma única palavra. Ele não grita, não se defende e não tenta contra-argumentar.
o que só demonstra que ele não tem argumentos válidos contra a minha lógica perfeita. Ele apenas interrompe o que está fazendo e me olha fixamente com uma expressão totalmente vazia e sem brilho nos olhos. Esse comportamento silencioso é extremamente irritante, pois mostra uma recusa deliberada em engajar em uma discussão madura comigo. Eu continuo falando, despejando verdade sobre a mesa, enquanto ele permanece estático como uma estátua de gelo. Diante desse silêncio absoluto, assumi imediatamente que as minhas exigências firmes para ele crescer e aparecer estão finalmente funcionando na cabeça dele. Ele claramente percebeu o tamanho do erro que cometeu ao me expor e ao tentar desestabilizar o nosso casamento perfeito por uma bobagem laboratorial. O olhar vazio dele não passa de vergonha pura por ter tido uma reação tão exagerada e desproporcional na frente da esposa. Ele sabe que passou dos limites com o seu show de indignação e agora não tem coragem de admitir que eu estava certa desde o início. É apenas uma questão de tempo para que o orgulho dele quebre de vez e ele venha rastejando implorar pela minha benevolência. Eu continuo mantendo a casa em perfeito estado, garantindo que o almoço esteja na mesa e que as aparências externas não sofram nenhum abalo por enquanto. Os vizinhos não precisam saber que o homem da casa está tendo um ataque de pelanca e dormindo no quarto de hóspedes como um garoto castigado. Eu ando pela sala com a cabeça erguida, mantendo a minha postura de dignidade inabalável que sempre me caracterizou. O Mateus precisa entender que a dinâmica do nosso lar é ditada pela estabilidade, não pelos humores dele. Minha paciência é grande, mas exijo que ele recupere a compostura o mais rápido possível para podermos continuar nossa vida luxuosa. É muito cansativo ter que carregar a maturidade de um casamento inteiramente nas costas enquanto o parceiro se esconde atrás de portas trancadas. Eu passo pelos cômodos e vejo o reflexo da minha dedicação em cada canto decorado, o que me dá ainda mais certeza da minha razão. Se eu não for firme agora, ele vai achar que pode fazer bico toda vez que a realidade não se alinhar perfeitamente com os desejos dele. O casamento exige sacrifícios e esquecimento de picuinhas passadas, algo que eu faço com maestria, mas que ele parece ignorar. Continuarei pressionando até que ele saia daquela caverna de orgulho ferido e assuma sua postura de marido respeitável. Amanhã pretendo organizar um jantar formal, mesmo que ele insista em comer separado, para mostrar que a rotina da casa não para por causa de dramas genéticos. O Mateus vai ter que descer e se sentar à mesa comigo, queira ele ou não, pois a imagem da nossa família está acima de qualquer rancor. Eu não vou permitir que o capricho dele estrague a energia do ambiente que eu gastei anos para harmonizar perfeitamente. Ele precisa entender que o papel dele é me apoiar e manter a estrutura que nos dá prestígio social. Meu posicionamento continua firme e inabalável diante de toda essa frieza sem sentido. Sinto uma leve irritação por ter que gastar minhas palavras com alguém que escolhe o mutismo como defesa, mas sei que é necessário para o bem do nosso futuro. Cada vez que deixo claro o quanto ele está sendo ridículo, sinto que estou cumprindo meu papel de esposa justa e orientadora. A sociedade nos vê como um porto seguro e eu não vou deixar que um exame estúpido mude essa percepção externa. O Mateus vai acordar desse transe de autopiedade e perceber que a vida que eu ofereço a ele é boa demais para ser jogada no lixo. Minha indignação com a postura dele só aumenta, mas meu foco na perfeição continua intacto. A situação atual é desconfortável, mas estou completamente convicta de que estou no controle absoluto da narrativa dentro deste lar. O isolamento dele no quarto de hóspedes é apenas o último espasmo de um ego inflado que se recusa a aceitar a própria pequenez diante da grandiosidade da nossa união. Eu vou continuar batendo na porta dele com o mesmo discurso estruturado até que ele ceda à realidade dos fatos cotidianos. Ameaças silenciosas não me assustam e eu exijo que a normalidade seja restaurada sob os meus termos muito em breve. Ele vai ter que aprender a engolir o orgulho e valorizar a mulher incrível que tem ao lado. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: esse olhar vazio do Mateus não é vergonha. É o sinal claro de que ele já se desligou completamente de você e está planejando o próximo passo com os advogados. O silêncio dele é a calmaria que antecede uma tempestade jurídica devastadora para o seu lado. Você está cavando a sua própria cova achando que está vencendo pelo cansaço. Resposta da OP: vocês adoram criar teorias conspiratórias de tribunal só porque não aguentam ver uma mulher firme que sabe colocar o marido no lugar dele. O Mateus está apenas processando o próprio ego inflado no silêncio e logo vai ceder quando perceber que precisa de mim para manter o status dele. Usuário anônimo 2 diz: colocar esse porta-retratos na mesa dele é uma tática de manipulação psicológica extremamente baixa e doentia. Você está tentando forçar goela abaixo a narrativa de uma família perfeita que você mesma destruiu com a sua traição.
Deixe o homem em paz no canto dele em vez de ficar perturbando com esse teatro. Resposta da OP: esse porta-retratos de prata não é teatro. É um recurso visual absolutamente necessário para ensiná-lo sobre os verdadeiros valores familiares que ele parece ter esquecido. Eu estou defendendo o nosso lar, enquanto pessoas como você preferem ver tudo desmoronar por pura falta de esforço. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização sobre a teimosia ridícula do Matheus dentro de casa. Acontece que o meu marido levou o meu conselho sobre ser maduro, totalmente ao pé da letra, mas da pior forma possível. Ele parou completamente de parecer irritado ou de demonstrar qualquer tipo de reação humana nas nossas interações diárias. O Matheus simplesmente se desligou emocionalmente de toda a situação, agindo como se eu fosse uma completa desconhecida dividindo o mesmo teto. Essa frieza calculada começou a me irritar profundamente, pois parecia uma nova tática infantil para me punir pelo silêncio. Para piorar o meu cenário de estresse, descobri que ele tomou uma atitude pelas minhas costas usando essa postura fria. Ele contratou silenciosamente um mediador profissional para cuidar dos trâmites da nossa separação jurídica. O objetivo dele, segundo a papelada, era evitar um escândalo público e resolver tudo de forma discreta, o que eu inicialmente achei aceitável. Pensei sinceramente que era um sinal de que ele finalmente estava crescendo e aceitando resolver as coisas como um homem de posses deveria fazer. Eu estava pronta para assinar termos que mantivessem a nossa imagem intacta perante o nosso círculo social de elite. Contudo, a incompetência e o azar parecem perseguir os planos do Matheus, gerando uma reviravolta completamente injusta para mim. Em uma coincidência cruel e inacreditável, o mediador que ele escolheu para o caso é ninguém menos que o primo do Camilo. Assim que esse profissional colocou as mãos nos papéis, a confidencialidade foi jogada no lixo por pura falta de ética profissional. Agora a família inteira do Camilo sabe detalhadamente sobre o teste de DNA e sobre a nossa crise doméstica. Eles começaram a espalhar fofocas maldosas e distorcidas por toda a cidade, transformando a minha vida privada em um circo de comentários maliciosos. Minha reputação impecável no nosso círculo social, que eu passei anos construindo com tanto esmero e elegância, está desmoronando por culpa direta dessa escolha desastrosa do Matheus. As minhas amigas do clube já me olham de forma estranha e alguns convites para eventos importantes misteriosamente pararam de chegar. É uma humilhação pública completamente desproporcional para uma mulher da minha posição social elevada. Tudo isso está acontecendo porque o meu marido não teve a capacidade de investigar o histórico familiar do advogado que contratou. Eu fui transformada na vilã da história por causa da negligência absoluta dele em proteger a nossa imagem. Fiquei tão possessa com essa humilhação que decidi colocar um ponto final naquele teatrinho de gelo que ele estava encenando no quarto de hóspedes. Peguei novamente o nosso porta-retratos de prata da família, determinada a fazê-lo encarar o estrago que estava causando. Entrei no quarto dele como um turbilhão de verdades, exigindo que ele me ouvisse de uma vez por todas. Eu comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões, apontando para a foto do nosso casamento e para o metal polido. Eu precisava fazê-lo entender a gravidade da situação social em que ele nos colocou. Gritei na cara dele que o processo supostamente maduro que ele havia iniciado estava destruindo completamente a nossa valiosa imagem pública. Falei que ele era o único culpado por colocar fofoqueiros da família do Camilo no meio dos nossos assuntos íntimos. Exigi que ele cancelasse aquele contrato imediatamente e processasse o mediador por quebra de sigilo para limpar o meu nome na sociedade. Enquanto eu despejava toda a minha justa indignação, o Matheus permaneceu sentado na cadeira, sem mover um único músculo do rosto. A falta de sangue nas veias dele estava me deixando cada vez mais descontrolada e furiosa. No meio do meu desabafo, quando eu balancei o porta-retratos perto do rosto dele para enfatizar o meu argumento sobre o nosso status, ele finalmente se moveu. De forma extremamente calma e coreografada, o Matheus simplesmente estendeu a mão e pegou o objeto de prata diretamente das minhas mãos. Ele não usou de força bruta, mas a firmeza dele me calou por um breve segundo de pura surpresa. Achei que ele ia olhar para a foto e finalmente desabar em lágrimas pelo lar que estava destruindo por orgulho. No entanto, o que se seguiu foi uma das cenas mais frias que já presenciei na vida. Sem dizer uma única palavra e sem demonstrar um único pingo de raiva ou frustração, ele caminhou lentamente até o canto do quarto. Ele se aproximou da lata de lixo reciclável e, com total indiferença, soltou o nosso porta-retratos de prata bem ali no meio dos papéis descartados. O barulho do metal batendo no fundo do cesto ecoou pelo quarto como um insulto direto a tudo o que eu represento.
Ele agiu como se a nossa história de 5 anos e o símbolo da nossa família fossem lixo descartável. Fiquei boquiaberta, olhando para o cesto de lixo sem conseguir acreditar no nível de desprezo que ele atingiu. Depois de jogar a nossa história no lixo, ele simplesmente voltou a se sentar na sua mesa e continuou digitando no computador como se eu nem estivesse ali. A ausência total de gritos ou de discussões da parte dele me deixou em um estado de choque profundo e indignação sem limites. O Mateus se transformou em uma criatura sem sentimentos, uma casca vazia que prefere a humilhação pública da esposa a exercer o perdão cristão. É óbvio que ele está usando essa suposta calma para me torturar psicologicamente e reverter a culpa do escândalo para cima de mim. Ele é o verdadeiro monstro dessa situação por expor a nossa família a fofocas de terceiros. Saí daquele quarto batendo a porta com força, sentindo uma injustiça tremenda queimar no meu peito por causa do comportamento dele. Como um homem pode ser tão cruel a ponto de descartar as memórias do próprio lar na lata de lixo sem esboçar nenhuma emoção? O Mateus cruzou uma linha perigosa ao destruir o símbolo do nosso status social apenas para inflar o seu falso senso de superioridade. Eu me recuso a aceitar que a minha reputação seja manchada pela incompetência dele em escolher profissionais adequados. Vou encontrar uma maneira de reverter esse jogo e fazê-lo pagar por cada fofoca que a cidade está espalhando sobre mim. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: você passou dias exigindo que ele fosse um homem maduro e parasse de reclamar, e agora que ele finalmente fez isso, você reclama da frieza dele. Ele se transformou nessa máquina detalhista e gelada porque foi exatamente isso que você exigiu que ele fizesse. Você colheu exatamente a maturidade que plantou com a sua arrogância. Resposta da OP: ele não está sendo maduro de verdade. Ele está usando esse conceito distorcido como uma arma calculada apenas para ser cruel e me torturar psicologicamente. Uma pessoa madura perdoa e protege a esposa, não joga as memórias da família na lata de lixo por puro capricho. Usuário anônimo 2 diz: a maior ironia de todas é que a sua obsessão doentia por status e aparência foi justamente o que acabou destruindo a sua reputação na cidade inteira. Se você não estivesse tão focada em esfregar aquele porta-retratos na cara dele, o divórcio teria sido discreto. O seu castigo veio através da fofoca que você tanto temia. Resposta da OP: a culpa exclusiva disso é da família do Camilo, que demonstrou ser completamente antiprofissional ao espalhar segredos de um processo sigiloso para a cidade. Eles agiram com pura malícia para estragar o meu histórico social perfeito e o Mateus foi um incompetente por colocar essas pessoas na nossa vida. Atualização 3. Já se passaram um mês desde que o Mateus jogou as nossas fotos de família no lixo e consolidou a sua transformação em um robô sem sentimentos. Durante este período terrível, o meu estilo de vida confortável e sofisticado começou a se desintegrar diante dos meus olhos por causa das ações dele. Ele usou aquela maturidade fria, calculada e totalmente desprovida de humanidade para desferir um golpe financeiro covarde contra mim. Sem qualquer aviso prévio, ele transferiu legalmente todos os seus bens pessoais das nossas contas bancárias conjuntas para contas individuais. Esses eram bens substanciais que ele já possuía antes do nosso casamento, mas que sempre sustentaram o nosso padrão de vida elevado. Ao fazer essa movimentação sórdida, ele me deixou apenas com o mínimo obrigatório exigido estritamente pela lei de divórcio, cortando todos os meus privilégios. Eu me vi subitamente sem acesso aos fundos que utilizava para manter as minhas despesas estéticas, os jantares caros e a manutenção do meu status. É de uma mesquinhez sem tamanho trancar o dinheiro dessa forma sabendo que eu tenho um padrão de vida a zelar perante a sociedade. O Mateus preferiu me sufocar financeiramente a agir como um provedor nobre que reconhece o valor da esposa. Fiquei completamente chocada com a capacidade dele de planejar algo tão destrutivo e frio em segredo. Incapaz de suportar tanta injustiça em silêncio, eu finalmente o encurralei na cozinha enquanto ele preparava um café com aquela calma irritante. Deixei o meu orgulho de lado e comecei a chorar copiosamente na frente dele, esperando tocar o coração daquele homem com quem dividi 5 anos da minha vida. Gritei que ele estava destruindo deliberadamente o nosso padrão de vida e o futuro do nosso lar por causa de um rancor infantil e bobo. Falei que o dinheiro era necessário para manter a dignidade da família que ele jurou proteger no altar. Minhas lágrimas eram reais, fruto do desespero de ver tudo que conquistei evaporar por pura pirraça dele. Em vez de se comover com o meu pranto ou demonstrar qualquer resquício de remorso, o Mateus apenas me olhou com uma total e assustadora indiferença. Ele não piscou, não mudou o tom de voz e continuou segurando a sua xícara como se estivesse assistindo a um comercial de televisão sem graça. Com uma voz mansa que me deu calafrios,
Ele me disse que estava simplesmente praticando a lógica adulta e desapegada que eu tanto havia insistido semanas atrás. Ele teve a audácia de usar as minhas próprias palavras de orientação familiar contra mim para justificar a sua crueldade financeira. A distorção que ele fez do meu conceito de maturidade foi o cúmulo do cinismo. Para coroar a sua perversidade naquela tarde na cozinha, ele abriu a pasta de couro e me entregou os papéis de despejo oficiais da nossa residência. Fiquei sem ar ao ler o documento e descobrir que a nossa mansão estava registrada no nome do fundo privado da família dele. Como o imóvel pertencia a essa estrutura jurídica antiga, eu não tinha direito de permanecer ali após a dissolução do vínculo matrimonial. Ele estava me expulsando da casa que eu decorei, o lugar onde coloquei a minha alma e o meu bom gosto, sem demonstrar o menor remorso. Aquela ordem de despejo foi o golpe de misericórdia na nossa história de convivência. Para piorar drasticamente a minha situação de isolamento, a fofoca iniciada pela família do Camilo finalmente chegou aos ouvidos dos meus próprios pais. Eles souberam de todos os detalhes do teste de DNA através dos mexericos maliciosos da alta sociedade da cidade. Em vez de ficarem do lado da própria filha e me acolherem neste momento de profunda crise financeira e psicológica, a reação deles foi deplorável. Meus pais se declararam profundamente envergonhados com o escândalo e com a repercussão pública do caso no círculo social deles. Eles preferiram salvar as próprias aparências a estender a mão para a carne do seu próprio sangue. Quando liguei para minha mãe chorando, pedindo para passar um tempo na casa deles até as coisas se acalmarem, recebi uma recusa fria e humilhante. Eles se recusam terminantemente a me apoiar financeiramente ou a me deixar morar com eles para não compactuar com o que chamaram de erro público. Fiquei completamente desamparada, sem o apoio do meu marido robótico e sem o suporte da minha própria família biológica por causa de um julgamento moral antiquado. É inacreditável como as pessoas conseguem ser tão duras e inflexíveis com uma mulher que apenas tentou gerenciar uma crise do passado da melhor forma. Fui abandonada por todos aqueles que deveriam me estender a mão no pior momento. Agora me vejo obrigada a procurar um lugar para morar com o orçamento ridículo que o Matheus me deixou por obrigação legal. Toda a estrutura de luxo que eu ostentava ruiu porque as pessoas ao meu redor decidiram priorizar exames médicos e fofocas acima do amor cristão. Eu ando pelas salas da mansão embalando os meus pertences pessoais de valor, sentindo uma revolta imensa contra o egoísmo generalizado. O Matheus passa por mim nos corredores sem olhar na minha direção, focado em sua rotina empresarial perfeita e sem falhas. A casa que antes brilhava com a minha presença agora parece um tribunal gelado e hostil. Minhas amigas sumiram de vez após a confirmação do despejo, provando que o interesse social dita as relações no nosso meio. Ninguém quer se associar a uma mulher que está sendo expulsa pelo marido milionário por causa de um segredo de família revelado. Eu passo as noites em claro planejando como sobreviver com o mínimo, amaldiçoando o dia em que o Matheus decidiu ser maduro. A lógica dele é uma punição financeira disfarçada de justiça legal, um plano meticuloso para me ver sofrer na pobreza. A indignação consome os meus pensamentos enquanto vejo o caminhão de mudança ser agendado para os próximos dias. Vou sair desta casa de cabeça erguida, sabendo que fui a única que lutou pela preservação do casamento até o último segundo disponível. O Matheus pode ficar com os seus milhões e com a sua casa vazia, mas ele nunca terá a paz de espírito de um homem verdadeiramente generoso. Meus pais também colherão o fruto desse abandono quando perceberem a falta que eu faço na dinâmica social da família deles. O mundo está virado de cabeça para baixo quando um deslize antigo pesa mais do que 5 anos de dedicação diária e impecável. Eu sou a verdadeira vítima dessa engrenagem sem coração que o meu marido acionou para me destruir. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: o Matheus foi brilhante em usar a lei para proteger o patrimônio que ele construiu antes de te conhecer. Deixar você apenas com o mínimo legal é uma justiça poética perfeita para quem tratou uma traição e uma fraude de paternidade de 3 anos como se fossem apenas um mero detalhe. Você achou que ia viver no luxo dele para sempre, bancada por uma mentira. Resposta da OP: vocês são pessoas completamente sem coração, e sem um pingo de empatia por uma mãe que está apenas tentando manter um lar digno para o seu filho. O Matheus foi um monstro calculista ao me cortar os recursos por causa de um rancor antigo que não deveria afetar o nosso padrão de vida atual. Usuário anônimo 2 diz: quando até os seus próprios pais se recusam a te acolher em casa por sentirem vergonha das suas atitudes, fica óbvio que o problema não é o Matheus. O seu isolamento total é o resultado direto das suas escolhas e do seu cinismo em não assumir a culpa por nada. Até a sua família biológica conseguiu enxergar a verdade nua e crua sobre você.
Resposta da OP: meus pais são pessoas extremamente antiquadas e moralistas que não conseguem entender a verdadeira complexidade e as nuances das relações modernas de hoje em dia. Eles preferiram julgar um momento de fraqueza do passado a demonstrar o apoio incondicional que qualquer família de verdade deveria oferecer à sua filha. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde que fui cruelmente despejada daquela mansão maravilhosa e forçada a encarar a dura realidade das ruas. Atualmente estou morando em um apartamento minúsculo, apertado e abafado na periferia da cidade, um lugar que mal consigo pagar com o dinheiro ridículo que recebo. As paredes são finas, a vizinhança é barulhenta e tudo aqui contrasta violentamente com o luxo ao qual eu tinha total direito de desfrutar. É uma humilhação diária ter que limpar este espaço reduzido sabendo que eu deveria estar comandando empregados em uma cozinha de granito. Minha vida foi reduzida a essa mediocridade habitacional por causa da intransigência absoluta do meu ex-marido. O processo de divórcio foi finalmente e oficialmente finalizado na semana passada, encerrando de forma jurídica os nossos 5 anos de união. O Matheus tratou toda a assinatura final dos papéis como se fosse uma mera reunião de orçamento empresarial de fim de ano. Ele entrou na sala dos advogados com um terno impecável, cumprimentou a todos formalmente e se sentou sem demonstrar a menor pressa ou nervosismo. A frieza dele era absoluta, completamente desprovida de qualquer sentimento humano ou de consideração pelo nosso passado amoroso. Fiquei observando os movimentos dele, esperando ver um sinal de fraqueza, mas ele parecia blindado contra qualquer emoção. Durante toda a audiência de assinatura, ele não dirigiu um único olhar diretamente para mim, tratando-me como um item burocrático na sua lista de tarefas. Ele assinava cada página com uma caneta cara com uma precisão cirúrgica que me causava repulsa profunda no peito. Não houve espaço para discussões, pedidos de explicação ou qualquer drama que pudesse humanizar aquele momento tão definitivo. O homem com quem compartilhei a minha cama e os meus segredos agiu como um diretor financeiro demitindo uma funcionária qualquer. A falta de humanidade da parte dele foi a maior violência que sofri em todo este processo ridículo. Agora eu percebo com uma clareza dolorosa o resultado nefasto de tanto pressionar e insistir para que ele fosse um adulto de verdade. Ao tentar ensiná-lo a aceitar a situação e a perdoar o passado pelo bem da família, acabei gerando um efeito colateral terrível nele. Eu acabei arrancando do Matheus, sem querer, cada gota de empatia, amor ou carinho que ele um dia nutriu por mim no seu coração. A insistência em moldá-lo conforme a minha necessidade de estabilidade social quebrou a pouca sensibilidade que ele possuía como ser humano. Ele se tornou uma casca impenetrável, imune aos meus apelos emocionais e às minhas justas reclamações. Quando o ato terminou e os advogados nos liberaram, ele simplesmente recolheu a sua cópia do contrato e se levantou da cadeira. Ele não discutiu comigo no corredor, não me olhou com raiva e não sentiu absolutamente nada ao dar as costas e ir embora para sempre. A ausência de ódio nos olhos dele foi mais assustadora do que qualquer explosão de fúria que ele pudesse ter tido na minha frente. Ele caminhou em direção ao elevador com passos firmes, sem hesitar por um segundo sequer ou olhar para trás para ver o meu estado. Ele me riscou da sua existência com a mesma facilidade com que se apaga um arquivo inútil no computador. Com a partida definitiva dele, o meu cobiçado status de esposa respeitável sumiu completamente perante toda a alta sociedade local. Minha vida antiga de luxo, viagens internacionais e jantares de gala acabou de forma abrupta e violenta, sem deixar rastros do meu antigo esplendor. As pessoas que antes imploravam pela minha companhia agora fingem que eu nunca existi no círculo social deles. Sobrou para mim apenas a solidão deste apartamento cinzento e a lembrança amarga de uma vida perfeita que desmoronou por capricho alheio. Sou obrigada a recomeçar do zero absoluta e completamente sozinha, sem o apoio de ninguém. Hoje eu passo as minhas tardes sentada no sofá velho da minha nova sala, olhando fixamente para as molduras de plástico barato que comprei em uma loja de descontos. Não há prata polida aqui, apenas o reflexo fosco de uma reality de baixo custo que fere os meus olhos refinados todos os dias. O contraste entre o meu passado brilhante e o meu presente miserável é uma tortura psicológica constante que o Matheus me impôs. Coloquei algumas fotos ali apenas para preencher o vazio das paredes, mas o plástico me lembra a cada segundo o quanto eu caí de posição. É um castigo visual injusto para alguém que sempre prezou pela máxima excelência estética. Toda essa destruição monumental aconteceu única e exclusivamente porque o Matheus preferiu se tornar uma máquina sem coração a exercer a nobreza de perdoar um pequeno deslize do passado. Ele preferiu o orgulho estúpido da genética à construção diária de um lar amoroso e invejado por todos na cidade.
A incapacidade dele de relevar um erro bobo de anos atrás provou que ele nunca foi o homem maduro que eu merecia ter ao meu lado. Ele escolheu a solidão dos seus milhões e o deserto emocional apenas para não me dar o braço a torcer naquela discussão de sala. A mesquinhez dele superou qualquer limite da sanidade humana neste desfecho trágico. Eu continuo convicta de que a minha visão sobre a família estava absolutamente certa e que a biologia não passa de uma desculpa para homens fracos justificarem o abandonment ou endomimimimem. O nosso filho continuará crescendo, mas agora sem as oportunidades de ouro que o pai biológico legal poderia ter oferecido se não fosse tão infantil. O Mateus vai carregar pelo resto dos seus dias a culpa de ter transformado o seu próprio coração em gelo por causa de uma mera vaidade de laboratório. Eu tentarei reconstruir o meu império social longe da influência destrutiva dele e dos fofoqueiros que destruíram a minha paz. Minha essência de mulher forte e sofisticada permanece intacta, mesmo cercada por essa pobreza temporária. No fim das contas, a história mostrará que eu fui a verdadeira mártir de um casamento destruído pela falta de flexibilidade de um homem robótico. Olho para o futuro com a certeza de que a dignidade não se compra com contas bancárias cheias ou fundos imobiliários privados. O Mateus escolheu o caminho da frieza empresarial e colherá a solidão de uma máquina que não sabe o que é o verdadeiro amor conjugal. Eu sobreviverei a este apartamento minúsculo e a estas molduras baratas porque a minha grandiosidade interna não depende de aprovação laboratorial nenhuma. Ele perdeu a melhor coisa que já teve na vida por pura incapacidade de ser um homem de verdade.